promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas. A paz do Senhor Jesus Cristo, Diácono Carlos Sampaio, mais uma vez aqui com vocês, diretamente da nossa escola bíblica do canal Livre Gospel. Inscreva-se no canal, clique no botão vermelho, ative o sininho para receber as nossas notificações. Dê o seu like como prova de que você gostou da aula, gostou do vídeo. Faça seus comentários. É muito importante que você nos ajude a divulgar o canal Livre Gospel. E tudo isto é para a glória de Deus. Amém? Mais da obra de Deus, tá ok? Muito obrigado e vamos à nossa aula. Primeira aula da revista número segundo trimestre, né? Aula número 1, primeira aula, que tem como título a lição 1, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Aula do dia 5 de abril de 2020. Então está aqui uma imagem muito sugestiva, né? Uma carta selada, né? Naqueles dias as cartas eram seladas dessa forma, né? Eles colocavam tipo um produto aí, uma cera, não sei que produto era esse, que eles selavam as cartas, né? Que era aberta pelo destinatário. Só o destinatário que abriam, logicamente, podiam abrir. Não tinha cola, mas tinha esse produto aí que eles colocavam para a carta ficar selada, né? Então é uma imagem muito sugestiva e tem como textuário tem a voz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7. Vamos ler a leitura bíblica em classe. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós o Espírito quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em quem sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Meus queridos irmãos que estão aqui nos acompanhando, nos assistindo, assim, na Escola Bíblica Dominical do canal Livre Gospel, nós temos que, nesta lição, ter um entendimento geral desta lição. E o objetivo dela é mostrar o propósito divino contido na Epístola aos Efésios, que também está endereçada a nós, Igreja do século XXI. Os fundamentos teológicos
desta carta também nos ajuda, nos ensina, nos prepara, nos revela como igreja do Senhor devemos nos comportar diante de Deus. E aqui, nesta aula, nós vamos apresentar, primeiramente, a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida esta epístola, que no caso aí foi a igreja de Éfeso, né? Aos Efésios. E também vamos procurar fazer você compreender, né, o propósito desta carta e a mensagem contida nela. Então, este é o nosso objetivo. Fiquem atentos para que vocês possam compreender bem direitinho e crescerem ainda mais no conhecimento e na graça do Senhor. Vamos primeiro para a introdução. A Epístola dos Efésios, ela é chamada a coroa dos escritos de Paulo, a rainha das epístolas. Nós sabemos que Paulo ele é autor de 13 cartas, né? São as cartas paulinas. E uma delas é a carta aos Efésios. Por quê? Nesta carta, Deus tem um propósito glorioso para a sua igreja. Claro que este propósito é revelado por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nós vamos estudar, nos aprofundar nas principais abordagens doutrinárias desta epístola. E o conteúdo dessa epístola, ela nos leva diretamente à adoração a Deus e ao nosso crescimento e aperfeiçoamento em nossa vida cristã. O ponto central desta lição é que Jesus Cristo é a cabeça, a igreja é o seu corpo. Você tem que ver que um corpo sem cabeça não tem como sobreviver. Então, no sentido espiritual, podemos dizer a mesma coisa. A igreja sem a sua cabeça, que é Cristo, não tem como também sobreviver. Ela não tem como ter vida, né? Então vamos para a autoria e a data que essa carta foi escrita, muito importante. O autor da carta já se declara logo no primeiro versículo. Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo quer dizer enviado, né? Então, Paulo antes era chamado de Saulo. Se vocês se lembram, no caminho de Damasco, quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele perseguia a igreja do Senhor, o Senhor chamou: Saulo, 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 por que tu me persegues? Ele era chamado de Saulo, tá? Que significa o quê? Solicitado. Alguns estudiosos dizem que esse nome Saulo foi uma homenagem ao rei Saul, porque ele também, Paulo fazia parte da mesma tribo que o rei Saul, a tribo de Benjamim, né? Então, esse nome Saulo, de Tarso, porque ele era de Tarso, uma cidade, uma província romana, ele era cidadão romano também, ele era judeu e cidadão romano, né? E tudo indica que a mãe dele era judia e o pai dele era romano, e por isso ele teve o direito à cidadania romana. E depois o seu nome foi mudado para Paulo, que significa pequeno. Era o nome romano que ele tinha, porque provavelmente ele era um homem de estatura pequena, ele era baixinho, né? Então isso você vê lá em Atos capítulo 22, versículo 25. Então, a assinatura apostólica aqui é bem clara. Paulo já se declara que é o autor desta carta. Então, nas 13 cartas que Paulo tem, como eu falei anteriormente, ele tem essa assinatura, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, identificando ele como autor da carta, nunca como Saulo. Talvez porque ele adotou este nome Paulo,
por considerar um nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, porque era um nome que identificava ele como romano. Era um nome romano, um nome conhecido na região, no Império Romano, né? Um nome, vamos dizer assim, popular. Ok? Então, o detalhe nessa primeira colocação é que ele aqui reivindica sua autoridade apostólica. Embora ele não conviveu com Jesus Cristo como os 12 conviveram, mas ele se considerava também um apóstolo, porque ele teve o seu chamado por Jesus, foi enviado por Jesus também, ele teve contatos com Jesus também, embora não foi um contato físico, né, cara a cara, mas foi um contato muito profundo, espiritualmente falando. Ele teve uma relação muito profunda com Jesus naqueles dias, que ele teve contato com Jesus em Damasco, depois ele ficou ali aqueles dias em jejum e oração, né, até a sua visão ser reposta, né, que ele ficou cego no caminho de Damasco. Então ele reivindica a sua autoridade apostólica, dizendo assim, que ele era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Quer dizer, ele não era escolhido pelos homens, ele não foi escolhido por nenhum dos apóstolos, né, daqueles apóstolos que andaram com Jesus, os 12. Ele foi escolhido por Deus, pela vontade de Deus. Então essa epístola, tudo indica que ela foi escrita na prisão. Estamos aí no item 3 do tópico 1. Tudo indica que ela foi escrita no período que Paulo se encontrava preso lá em Roma. Ele até se identifica lá no capítulo 3, versículo 1 da epístola. Ele se autoproclama prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, né? Então, são colocações que deixam bem claro que Paulo ele tinha essa condição no momento que ele escreveu esta carta. Então, meus queridos irmãos, é muito interessante, né? Como é que uma pessoa numa condição de preso teve esta capacidade, né? Porque uma prisão é um lugar horrendo, né? Imagina as prisões daquela época como não eram. E ele sentia a inspiração, sentia um ambiente propício para escrever uma carta tão maravilhosa, uma carta com tanta profundidade, né, teológica, com tanta informação importante para a igreja de hoje, para a igreja daqueles dias e também para a igreja de hoje. Então, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 1, ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, ele deixa bem claro isso aí, né? Então, devemos entender que ele também se considerava um embaixador em cadeias, quer dizer, um representante do reino dos céus, mas que vivia em cadeias, porque embaixador é um representante de um reino, né, de um governo. Então, tudo indica que essa carta ela era enviada diretamente do cárcere. Por essa razão, ela se integra no rol das epístolas da prisão, que são 4: Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. A data. De acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, após ele realizar 3 viagens missionárias, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos lá em Cesareia, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Você pode confirmar isso lá em Atos, capítulo 28, versículo 30, né? Essa data é uma data aproximada. E a partir dessa premissa, a data provável que ele escreveu a epístola aos Efésios ocorreu entre 61 e 62 depois de Cristo, que era o período também que ele se encontrava preso em Roma, né? Ele teve 2 oportunidades de uma prisão prolongada. Foi 2 anos lá em Cesareia, a capital da Judéia, né? E 2 anos em Roma, a capital do Império Romano. E quem foi o portador da carta? Tíquico. Tíquico foi o portador da carta, conforme está lá escrito no capítulo 6, versículo 21. Então, na síntese do tópico 1, é o seguinte: Paulo é o autor da carta aos Efésios. Não há dúvida disso, né? Os anos
foi escrita nos anos 61, 62 depois de Cristo, aonde? Em uma prisão na capital do Império Romano, Roma. Então, meus irmãos, vamos agora para o tópico 2, sobre os destinatários. A cidade de Éfeso, a igreja que estava lá em Éfeso, era o destinatário desta carta. Ela foi fundada por volta de 1050 a.C. Éfeso era uma cidade muito importante, né, naquela época. Era um centro político, comercial, um centro religioso. Era uma cidade que estava localizada na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Era uma cidade litorânea, quer dizer, tinha praia, né, mar próximo, né? Tinha um porto muito importante, que esse porto se localizava ali no Mar Egeu, né? Sua rua principal era pavimentada em mármore, olha que coisa, colunas trabalhadas em ambos os lados. Éfeso era considerada uma metrópole, em torno de 500 mil habitantes. Outra coisa interessante, é uma cidade muito assim, que tem muitos eventos culturais, né? Esportivos. Ela tem um anfiteatro, o maior anfiteatro do mundo, capacidade para 25 mil pessoas. E próximo dali também ficava o estádio, onde ocorriam as pistas, né, as corridas, né? E a arena onde ocorriam lutas entre animais selvagens e também entre gladiadores, né, que era um costume da época. Então, era uma cidade que tinha uma atividade muito grande, né, nessa área de cultura do esporte, né? Existia essa cultura na época. E o interessante também, no item 2, quando nós vamos falar aqui da religiosidade dos Efésios, da cidade de Éfeso, a cidade abrigava uma das maiores, considerada uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo de Artemis, também considerada, chamada Diana, a deusa da fertilidade. Era um templo todo construído em mármore. A economia da cidade girava em torno dos milhares de pessoas que iam ali no templo, visitar o templo de Diana, visitar a própria cidade de Éfeso, que era uma cidade muito grande, né? Então, sua maior fonte de renda era o comércio, principalmente os nichos de prata que eram feitos com a imagem da deusa Diana, né? Que eles adoravam, que eles eram pagãos, idólatras, e eram vendidas no templo. Muita gente ganhava dinheiro com isso, como hoje, né? Tem muitas pessoas que vendem imagens de santos, né? E outros artefatos voltados para a religiosidade que pratica a idolatria. Todos nós sabemos, né, que a Igreja Católica tem um arsenal de santos, né, onde as pessoas adoram, e ali tem milhares de artefatos que se compram em nome desses santos, né? É colar, é quadro, é mesa, é cadeira, é vassoura, sandália, roupa, e assim vai. Caneta, tudo. Então, lá não era tão diferente, só que lá eles vendiam um nicho de prata com a imagem da deusa Diana. E os moradores de lá ficaram até chateados, aborrecidos com Paulo, porque depois que Paulo começou a pregar contra a idolatria, isso foi uma ameaça àqueles homens que sobreviviam em fabricar esses adereços ligados ao culto pagão, né? Eles estavam deixando de ganhar esse dinheiro porque as pessoas estavam se convertendo, estavam compreendendo que aquilo ali não tinha valor nenhum espiritual, estavam abandonando a sua fé na, entre aspas, deusa Diana, né, que é uma falsa deusa, uma deusa pagã. Então isso começou a trazer um desconforto para aquelas pessoas e começaram a ter uma perseguição ali com Paulo, que vocês podem conferir isso lá no capítulo 19, no versículo 27 e 29 do livro de Atos, né? Lá no livro de Atos, esse trecho aqui, ele mostra, né, que as pessoas ali já estavam assim um pouco chateadas, porque a sobrevivência deles ali, né, que eles sobreviviam às custas desse culto pagão, e deixavam eles muito chateados. Está aqui no versículo 27 e 29, tem assim: e não somente ao perigo que a nossa profissão caia em descrédito,
mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimada em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Está vendo aí? Aí no versículo 26 diz assim: e bem vedes e ouvis que não é só em Éfeso, mas até quase toda a Ásia, este Paulo, aqui, tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Está vendo aí? É a mesma coisa que nós crentes hoje fomos pregar, né, diretamente aquelas pessoas que praticam a idolatria, elas também vão ter um comportamento não muito diferente disso aqui. Vão até querer até partir para a briga se for preciso, né? Porque se nós formos alertar e mostrar que aquilo que eles fazem realmente não tem sentido nenhum espiritualmente, não tem valor espiritual nenhum. Então, a igreja de Éfeso, o item 3, foi uma igreja muito sólida. Paulo evangelizou aquela cidade durante 3 anos, tanto a cidade como seus arredores. Está lá em Atos capítulo 20, versículo 31. Mas quando ele chegou lá em Éfeso, ele só encontrou 12 discípulos. Você veja, meu irmão, 12 discípulos. 12 discípulos que eram assim, teologicamente, né, doutrinariamente, pelo conhecimento que eles tinham, eles eram muito frágeis. Eles estavam ali firmes na fé, mas eles não conheciam muito da doutrina, não conheciam muito dos fundamentos da fé cristã, né? Eles eram muito frágeis doutrinariamente. É uma prova que quando Paulo chegou, eles ainda conheciam o batismo de João, mas ainda não tinham assim como exercer esse batismo. E Paulo ali os batizou nas águas, conduziu também eles a receberem o batismo no Espírito Santo. Eles não conheciam o batismo no Espírito Santo, eles só conheciam o batismo de João. Aí em seguida Paulo evangelizou os judeus na sinagoga que existia ali em Éfeso, né? Foi logo de cara, quando ele chegou lá, foi logo evangelizando os judeus, mesmo ele encontrando 12 discípulos, ele foi para os judeus. Mas ele encontrou muita resistência. Os judeus não aceitaram a mensagem dada por Deus a Paulo e transmitida por ele. E foi o que Paulo fez. Ele alugou um salão e começou a pregar para os gentios. Foi aí onde houve um crescimento grandioso da igreja de Éfeso. E Deus usou Paulo poderosamente, porque aquele povo era muito supersticioso. Aquele povo precisaria ver muitos sinais gloriosos da parte de Deus na vida de Paulo, né? Para poder eles serem induzidos a crer, induzidos a entender que o Deus que Paulo pregava era o verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso. E ali, meus queridos irmãos, né? Paulo foi usado poderosamente, né? Ao ponto que até os lenços e aventais de Paulo curava os enfermos, expulsava demônios. Você vê tudo isso no capítulo 19 de Atos, né? Então, e ali também, Paulo teve a oportunidade de ensinar, né? Fazer essas pessoas conhecerem a Cristo na sua imensa glória, no seu imenso conhecimento. Ali passaram também Apolo, né? Ali ele instruiu também Priscila e Áquila. Está lá no capítulo 18 de Atos. E Timóteo também que teve a oportunidade de Paulo também ganhar ele para Jesus, embora que ele foi muito ensinado pela sua mãe, pela sua avó, né? Timóteo também foi designado para pastorear igrejas ali nos arredores de Éfeso. Segundo Irineu, 130, que viveu no ano 130 a 202 depois de Cristo, ele diz que também o apóstolo João chegou a liderar uma das igrejas ali de Éfeso. Então a igreja de Éfeso é uma igreja muito importante, foi uma igreja muito importante naqueles dias, uma referência na Ásia, uma igreja que contribuiu muito, né, para o crescimento do evangelho. Não foi à toa que Paulo escreveu esta carta para esta igreja, né? E aqui nós estamos vendo o quanto é importante nós estudarmos essa epístola, porque ela nos ensina muitas coisas importantes para a nossa vida espiritual. A saudação da epístola, como eu já disse a você, ela foi bem clara. Ela identificou Paulo como seu autor e se dirige a quem?
aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Preste bem atenção. Santo. Não é aquele santo que vive isolado, vive no mosteiro, que não fala com as pessoas, que não se comunica. Não. Santo quer dizer separado. Uma pessoa que está separada daquilo que o mundo prega, do secularismo, do relativismo mundano, né? Das coisas que o mundo pratica, que vai na contramão daquilo que Deus nos orienta e nos ensina. Então, Paulo se dirige a quem? A essas pessoas, porque ele acredita que lá em Éfeso, os crentes estão realmente tendo uma vida de santidade, uma vida separada do mundo. Além de ser santo, fiéis, porque não tem como você ser santo e não ser fiel. As duas coisas têm que andar juntinhas, ser santo e ser fiel, né? Então, aqueles que foram separados, consagrados, né, por Deus, se tornaram o quê? Propriedade exclusiva de Deus. E como ênfase deste ensino que está aqui em Éfeso, nós podemos ver que lá em 1 Pedro, né, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos fortalece com essa colocação. Olha só o que o apóstolo Pedro diz. Para a igreja universal, que isso inclui a gente, também incluiria a igreja de Éfeso naquele dia. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, olha aí, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Paulo, quando ele se dirigiu dizendo a sua saudação aos santos e fiéis em Cristo, é porque ele acredita que nós estamos totalmente separados, distanciados do mundo das trevas. Não estamos na prática do pecado. Não estamos corroborando com o Deus desse século. Estamos sim procurando em todo tempo agradar aquele que nos chamou, que foi Deus que nos chamou através do seu Filho Jesus. O Espírito Santo foi quem nos convenceu, né? Foi pelo ouvir a palavra de Deus que a fé nos alcançou, nós fomos alcançados e demos crédito à pregação. Então, a partir daí, ocorre um processo, né? Um processo de crescimento espiritual que nos leva à santificação, e essa santificação vai nos levar a uma estatura de varão perfeito, aquela estatura que nós haveremos um dia de obter para um dia adentrarmos, né, permanentemente no reino dos céus e viver lá eternamente. Então, Paulo aproveita na sua saudação, também cumprimenta com as palavras graça e paz. Era uma forma que ele sempre nas suas cartas, ele fazia esse tipo de saudação. É uma expressão que lembra o quê? Favor gratuito, graça, coisa de graça, que nós recebemos esse favor imerecido, né? Recebemos a salvação de graça. E ao mesmo tempo, que nós recebemos esse favor, ao mesmo tempo, essa paz que o mundo não tem, também nos é endereçada através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso é a garantia que nós temos, a salvação pela graça e a paz que Cristo proporciona aos fiéis. Ele mesmo disse, né, na sua oração sacerdotal, né, eu vos dou a paz, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo tem sua paz, mas a paz do mundo é efêmera. Então o que acontece? A maioria dos intérpretes da carta dos Efésios considera que ela não era uma carta somente endereçada aos Efésios, mas que era uma carta que ela circulava em outras igrejas da Ásia, tá? E quando ela chegava nessas outras igrejas de outras cidades, ela também tinha conotação local. Por exemplo, se essa carta, se São Miguel fosse uma cidade da Ásia, quando ela chegasse a carta aqui, ela receberia assim, aos cristãos de São Miguel, aos micaelenses, né? Nós somos chamados aqui de micaelenses. Então seria assim, aos micaelenses, né? Era endereçada dessa forma. Então, Éfeso era uma metrópole, uma cidade muito importante daquela região, e essa carta foi endereçada a ela, lógico, mas com o objetivo dela também de ser disseminada, ela circular em outras cidades, porque o objetivo era um só, era a revelação, era um ensino, para que todos nós pudéssemos crescer espiritualmente. Então, a síntese do tópico 2
diz assim: a epístola aos Efésios é considerada uma carta circular, dirigida às igrejas da Ásia, a começar por onde? Pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Então, vamos para o tópico 3, que fala sobre o propósito e mensagem. O propósito desta epístola, ela não aborda nenhum problema que a igreja de Éfeso estivesse passando, um problema específico, né? Como aconteceu na igreja de Corinto. Teve muitos problemas, né? Relacionamentos, escândalos na igreja. Mas na igreja de Éfeso não tinha esses problemas específicos. Mas, nos capítulos iniciais da carta, há sinais que Paulo estava querendo trazer à tona soluções de alguns problemas, algumas questões que talvez foram levantadas na época que ele esteve por lá, que ele passou 3 anos, né, evangelizando aquela região, e quando ele estava na prisão, ele deve ter tido conhecimento de alguns problemas que estavam acontecendo lá na igreja de Éfeso, porque lá havia muitos convertidos que vinham do mundo grego, do mundo helênico, com aqueles conhecimentos filosóficos, né? Aqueles conhecimentos dos filósofos Sócrates, Platão, aqueles filósofos que tinham uma grande influência no mundo grego, né? Aristóteles e outros filósofos, né? Epicúrio, assim vai. Então existem esses novos convertidos, além deles terem esses conhecimentos filosóficos, porque naquela época a cultura grega era muito influente naquela região, também aí tem a questão do misticismo que existia lá em Éfeso, né? Era muito forte. Eles praticavam religiões de mistérios, tinha magia, o ocultismo era uma prática comum nessa cidade. E agora esses novos convertidos vinham congregar-se, né, na igreja de Éfeso, e eles vinham ainda com uma certa bagagem mística, né? Ainda não estavam ainda totalmente transformados, estavam em processo, tinham nascido de novo, mas estavam em processo de santificação. Então, não foi por acaso que Paulo mostra para aqueles novos convertidos, aqueles crentes da igreja de Éfeso, quem estava no controle do universo inteiro era Jesus, não era Diana, não era a deusa da fertilidade, como eles pensavam, né? A maior prova é que no versículo 20 do capítulo 1 de Éfeso, entendeu? Paulo ele é bem claro, dando sinal aqui de que ele queria ensinar alguma coisa assim, de muita importância para tirar de vez alguma dúvida que esteve pairando na mente daquelas pessoas, dos novos convertidos da época. E ele diz assim, ó, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. O que Paulo queria dizer com isso? Olha, gente, ele quis dizer mais ou menos isso. Olha, vocês aí que estão vindo, né, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele morreu, mas ele está vivo. Ele não é um Deus morto, é vivo, ele está ressuscitou dentre os mortos, e ele está à direita do Pai, lá nos céus, nos contemplando, nos observando, nos ouvindo. Então, ele está acima do imperador romano, ele está acima do governador de Éfeso, ele está acima dos poderosos que tem em Éfeso, ele está acima dos maiores mágicos que tem em Éfeso, ele está acima de todos os seres malignos que possam influenciar o misticismo em Éfeso. Quer dizer, ele está acima de todo domínio, de todo nome que se nomeia. Olha, se aparecer um nome aí que diz que é grande, que é poderoso, que pode fazer e desfazer, você saiba de uma coisa: esse Jesus que eu preguei para vocês, esse Jesus que eu anunciei para vocês, é muito maior do que esses aí. Não só neste século, mas aqueles nomes que por acaso venham surgir no século vindouro, Jesus vai ser muito maior.
Então não tem que supere a grandiosidade, a glória de Jesus Cristo. Esta era a mensagem que Paulo queria passar para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas achavam que o Jesus que elas estavam servindo era um Jesus fraco, era um Jesus morto, era um Jesus sem vida, era um Jesus que não tinha poder. Porque acontece muito isso, né? Paulo já estava preso lá em Roma, né? Ele passou 3 anos com os irmãos lá em Efésios, lá em Éfeso, quer dizer, os irmãos, que no caso são os Efésios, né? Então Paulo quis passar essa segurança para eles, que o Deus que ele estava servindo era um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus que não era um Deus de morto, era Deus de vivo. E o Jesus que ele estava pregando não era um Jesus morto, era um Jesus vivo. Não era como Diana, né? Não era como a deusa Diana que eles adoraram no passado, que era uma deusa que não escutava, que não andava, que não falava, né? Que não apalpava, que não respondia. Era uma deusa que por trás dela havia os demônios, a influência diabólica, a influência maligna. As pessoas estavam ali, não estavam verdadeiramente adorando a uma deusa feita pelas mãos dos homens, mas estavam adorando ao diabo. Que por trás dos ídolos está o quê? Satanás. Que ele vem para roubar, matar e destruir. Ele é o pai da mentira. Então, todo culto idólatra tem por trás o quê? A mentira. Com o objetivo de induzir as pessoas ao erro. Então era isso que Paulo queria passar para a igreja de Éfeso. Também é possível perceber outro detalhe dessa carta, que Paulo quis enfatizar. Ele queria mostrar o passado daquelas pessoas. Olha quem vocês eram e olha agora quem vocês são. Olha como vocês pensavam, olha como vocês pensam hoje. Veja o que Deus fez nas suas vidas e veja como vocês estão hoje. Veja, rememorizem o milagre que Deus fez na sua vida e veja como vocês estão hoje, tá? Então Paulo queria mostrar que o passado deles é um passado triste. Era uma religiosidade envolvida o quê? Com a imoralidade, com as bebedeiras, cultos imorais, onde existiam as prostitutas, né? Cultuais, né? Então agora, uma vez que eles estavam salvos, pela graça, eles não precisavam pagar nada, porque Jesus já tinha pago tudo. Então a partir daquilo ali, desse conhecimento, dessa experiência pessoal, eles necessitavam de adotar um novo estilo de vida em Cristo. Eles não podiam ser como eram antes. Eles tinham que agora caminhar para frente, olhar para frente, e não retroceder, não olhar para trás. Eles tinham que ter uma novidade de vida, tinham que produzir frutos. Então, esta é a mensagem. Então, Paulo se preocupava muito com essa questão da unidade. Ele não queria que existisse divisão dentro da igreja de Éfeso. Queria que existisse uma paz. Provavelmente estava havendo um conflito entre os judeus cristãos e os gentios cristãos, né? E ele queria mostrar que agora era tudo um povo só, não existia mais divisão, né? Judeu e gentio, todos eram um em Cristo, irmãos em Cristo, tá? E ele queria demonstrar isso na prática, mostrando através da experiência pessoal de cada um, né? Que eles precisavam absorver esse sentimento, o sentimento da unidade, porque isso aí estava enfatizado okay, no plano universal da redenção para ambos. E isso Paulo deixou bem claro lá no capítulo 2, né? No capítulo 2 de Éfeso, versículo 11 ao 18, deixa bem claro. Ele diz aqui: portanto, lembrai-vos de que em outro tempo erais gentios da carne, chamados o quê? Incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. E no versículo 18 ele diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Que ambos ele está falando aqui? Está falando sobre os judeus e os gentios, tá? Então a igreja ela tinha essa característica, ela era constituída de irmãos, de cristãos que vinham do judaísmo e cristãos que vinham do culto pagão, tá? Então, sob essas revelações, essas verdades, podemos considerar então que uma das intenções de Paulo era de atender
as múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada pelos estudiosos como um verdadeiro tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Sobre a igreja, que no caso é o corpo de Cristo. Então, para finalizar, vamos para o tópico 2, sobre a mensagem. Então, a mensagem de Efésios, ela gira em torno de duas temáticas. Primeiro, Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Então, podemos aqui classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos, que no decorrer do nosso estudo dessa carta, nós vamos aprender. Tá? Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Pronto. Que o plano eterno de Deus, a consumação dele, só se daria através da pessoa de Jesus Cristo. Então, isso ele vai abordar no capítulo 1, do 3 ao 5. Tá? Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Nós vamos lá na frente estudar isso aí bem direitinho. Tá? Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quer dizer, o objetivo do sacrifício na cruz por Jesus Cristo era o quê? Reconciliar os povos, unir, né? Então, a revelação deste mistério estava totalmente ligada à vontade de Deus. Por intermédio de quem? De obra também do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a partir daí, dessa reconciliação e dessa revelação e dessa obra, o homem agora passaria então a ter um novo estilo de vida, baseado aqui na unidade, na comunhão do homem com Deus, do homem com o Espírito Santo. Através de quê? Da produção de frutos, né? Na adoração e na intercessão a Deus. Então, com isso, esse estilo de vida estava ligado também aqui, que agora o relacionamento conjugal tinha que ser dentro do padrão de Deus, do padrão do cristianismo. Não se aceitava mais um relacionamento conjugal no padrão do paganismo, tá? Então, e dentro desse processo, eles teriam que ter consciência que eles haveriam de enfrentar e ter uma luta ferrenha contra o diabo. Portanto, resumindo, a epístola, ela contém uma combinação de doutrina, de fé, prática da vida cristã, quer dizer, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. O Senhor já fez algo por nós. Fez o quê? Ele nos salvou. Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele nos revelou aquilo que estava oculto. Deus agora nos chamou. Agora nós fazemos parte do seu povo, né? Do povo da promessa. Agora nós somos filho de Abraão pela fé. Nós agora temos as promessas também endereçadas a nós, gentios, né? Cristãos gentios. Então, ele espera agora de nós o quê? Que nós façamos também a nossa parte. Que é andar o quê? Em santidade, fidelidade. Que nós possamos andar em obediência a Deus incondicionalmente. Que nós sejamos o quê? Luz no meio dessas trevas. Que nós sejamos o quê? Sal da terra, né? Que nós possamos o quê? Ter o tempero de um cristão fiel, o tempero de um cristão que agrada a Deus, um tempero de um homem e de uma mulher de Deus, né? É isso que Deus espera de cada um de nós. Então, o síntese do tópico 3 significa, nos trouxe o seguinte significado: a abordagem da carta gira em torno de duas. Primeiro, Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Então, a conclusão que nós temos é que a epístola, ela revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. E seu conteúdo, ele nos faz recordar que nós somos salvos não por méritos nossos, nós não merecemos nada. É um favor imerecido, porque nós éramos pecadores, destituídos da glória de Deus, né? Estávamos condenados à perdição eterna, e pela misericórdia de Deus, o Senhor nos chamou gratuitamente a fazer parte, né, do seu povo. Então, dentro do contexto das exortações dessa carta, ela nos impele que a viver em santidade,
Mas a santidade como? Alicerçada em Cristo, que é a cabeça da igreja, e através desse alicerce, devemos sim estar sempre prontos para batalhar contra as forças das trevas. E dentro desse contexto, não podemos de maneira nenhuma deixar de compreender a importância do crente ter uma vida cheia do Espírito Santo, Porque o Espírito Santo ele tem um papel relevante na vida do crente, na vida da igreja, como a presença poderosa de Deus, que faz de novo o povo de Deus e corpo de Cristo na terra. Então, a proemência do Espírito Santo, ela é importante em nossas vidas, O Espírito Santo, ele é chamado o Espírito Santo que dá promessa, cuja importante promessa divina é um sinal que os últimos dias já chegaram. E Jesus nos prometeu nos batizar com o Espírito Santo. Até o profeta João Batista, ele falou sobre isso, Aquele que virá após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Já era uma promessa ali, dada pelo profeta. Então, o Espírito Santo, ele tem a sua marca nessa epístola, Tem sua marca muito importante, e no decorrer das aulas nós vamos compreender ainda mais profundamente essa importância do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja, Porque esse selo do Espírito Santo em nossas vidas é uma marca que nós somos o quê? Propriedade de Deus, Que nós fazemos parte da herança, Que somos aqui, o Espírito Santo é a primeira parte da herança do crente através de Jesus Cristo, É o Espírito de sabedoria e de revelação que está em nós, é aquele que nos capacita a ter intimidade com o Pai, aquele pelo qual Deus habita na igreja, é o que revela o mistério de Cristo, é a pessoa do Espírito Santo que fortalece a nós crentes no nosso íntimo. Então, é isso aí. Precisamos nos capacitar, precisamos ser cheios do Espírito Santo, Para que nós possamos resistir o dia mal, para que nós possamos resistir mediante as forças das trevas, Que querem a todo tempo nos destruir, nos afastar do caminho, Nos tirar a paz, nos tirar a tranquilidade, nos tirar a comunhão com Deus. Então precisamos realmente compreender isso. E no decorrer das aulas nós vamos aprendendo mais ainda, Porque essa lição ela é muito profunda, ela é muito importante. Então está aí, finalizamos a nossa aula de hoje. Agradecendo aos irmãos que estão aqui já se inscrevendo no canal, Se inscreva no canal, mais uma vez, divulgue o canal para o crescimento da obra de Deus, Dê o seu like, que gostou da aula, comente, divulgue para os seus amigos, seus irmãos, Aí abaixo do vídeo tem o inscrever-se em vermelho, e você também vai lá no sininho e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, tá bom? Até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Até mais.